Antes das multidões, Jesus escolheu pessoas. Jesus não formou plateias, ele formou discípulos. Discipulado é vida compartilhada, é fé vivida todos os dias. O reino cresce de coração para coração. Seguir Jesus é aprender a viver como ele viveu. Durante esse mês de fevereiro, nós estaremos com essa série de sermões, Discipulado, a prática de Jesus. E hoje nós vamos iniciar falando sobre o ser discípulo, Se existe um discipulado, primeiro existe o discípulo, Muito bem. Então vamos ao tema. Vou pedir aí o André para colocar para a gente, Discipulado, a prática de Jesus. E é importante a gente tratar desse tema, porque nós somos esses discípulos que precisamos nos transformar, Precisamos sermos transformados em também discipuladores. Mas hoje a gente vai falar sobre o ser discípulo. Podemos orar mais uma vez? Sentado como você está, vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, por tudo aquilo que já experimentamos. Obrigado pela Tua presença, através do Teu Santo e Doce Espírito. Agora, Deus, vamos ser ministrados pela Tua Palavra, Deus, e que ela alcance os nossos corações, ela nos dê, Pai, a direção que o Senhor quer para as nossas vidas. Entendemos, Pai, que a Tua Palavra é a Tua vontade sobre nós. Por isso, Deus, com liberdade, ministra aos nossos corações nesta manhã. Deus, que nada tire a nossa atenção. Deus, nós possamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ser discípulo. Para você se tornar um discípulo, é necessário um convite. E o Senhor nos fez esse convite. O Senhor Jesus, Ele fez o convite para nós e fez também para os seus primeiros discípulos. Hoje na Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Discipuladora, nós ouvimos aqui a ministração sobre a época de Jesus, como eram os costumes relacionados à época em que Jesus estava com os pés nesta terra. E nesta época que ele estava com os seus pés aqui na terra, lá no primeiro século, ele fez convites. Ele convidou pessoas para se tornarem seus discípulos. E nós, aqui no nosso Brasil, nós temos um costume, uma marca. E a marca é a seguinte, essa daí, vamos marcar. Aqui no Rio é muito forte. Lá no Espírito Santo tem tanto tempo que eu saio de lá, que eu não sei como é que é, mas é a mesma coisa, a gente é brasileiro. Como que é isso aí? Você encontra uma pessoa que há tempo você não via, E aí você encontra essa pessoa e começa a bater papo ali e tal, aí no finalzinho daquele encontro, alguém sempre puxa. Puxa o quê? Essa frase aí, vamos marcar.
Ah, tá. Então, cara, vamos marcar. Né? Manda uma mensagem, nem tem o número gravado, mas me manda uma mensagem. Não, vamos marcar, a gente tem que marcar para a gente conversar mais, enfim, a gente faz isso. E aí tem até alguns memes na internet, por exemplo, isso daí, ó. Isso aí são atrizes antigas, né? Aí tá lá, vamos combinar de sair. Como é que é? Vamos, é só marcar. Aí embaixo tá, ela assim, faz 84 anos que ela está esperando a amiga marcar e não marca, né? Isso aí é um meme, né? Quem viu o Titanic, lá acho que na virada do milênio, né? E aí essa senhorinha aí é aquela senhorinha do filme, que era novinha lá, que fazia par lá com o Leonardo DiCaprio lá, né? E aí no início do filme, né, eles vão atrás dela lá tal, e aí ela inicia com essa frase, já faz 84 anos, enfim. Aí resgataram isso aí e fizeram esse meme. Para marcar, para deixar bem claro que nós temos esse costume. Os nossos convites são assim, né? Vamos marcar. Não, só me liga. Mas é meio que um... A gente já sabe, né? Na maioria das vezes a gente já até sabe que aquilo não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Então, nós, seres humanos, nós brasileiros, nós temos esse costume de fazer esse tipo de convite, que é um convite meio que em aberto. É um convite que tem tudo para não ser firmado, exercido. Né? Mas o convite de Jesus é diferente. Jesus, ele não fez um convite social, apenas um convite, né, tipo uma formalidade, tipo um bom dia, quando você dá um bom dia, sem realmente o seu dia estar bom, ou sem você realmente estar bem para falar bom dia com alguém. Isso é uma mera formalidade, é apenas uma questão social, uma interação social. O convite que Jesus faz não é um convite social. Quando ele chega para os seus discípulos e chama eles para caminhar junto dele, esse não foi apenas um convite social, não foi vamos marcar para estarmos juntos. Não, não foi. Jesus fez um convite de vida. O convite que Jesus faz para aqueles homens que ele vai encontrando, que ele vai conhecendo, é um convite de vida. O convite que Jesus faz muda vidas. Muda vidas. Não é apenas um convite social. E a palavra e o convite que Jesus faz para aqueles discípulos do primeiro século, e tanto para nós hoje, século 21, é segue-me. Segue-me. Esse é o convite de Jesus. Jesus não os convidou para fazer uma visita. Vai lá em casa um dia e faz uma visita. Vão tomar um café. Não, porque isso é uma coisa muito momentânea. Mas o segue-me de Jesus foi: venha caminhar comigo, venha estar comigo, venha fazer parte da minha vida. E nessa interação somos transformados em discípulos de Jesus. Discipulado não é uma visita, discipulado é uma mudança de endereço espiritual. Alguém vai e te faz uma visita, e você vai lá, prepara tudo, arruma tudo. Alguns nem ligam para isso, né? Alguns nem preparam nada. Mas vai lá e faz uma visita, te faz uma visita. E aí você tem aquele momento de interação, depois tem a despedida e você segue a sua vida normalmente. Vida que segue. A rotina segue normalmente, sem muitas mudanças, mas o discipulado de Jesus não é uma visita que ele quer fazer nas nossas vidas, não. É uma mudança integral, né? Onde o eu que mando se transforma no Cristo governa. Isso é o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é esse. É essa transformação de que onde o rei da minha vida era o eu mesmo, eu estava assentado sobre o trono da minha vida e eu substituo para a governança
de Cristo sobre a minha vida. Isso não é apenas uma visita. Isso é uma transformação, uma mudança completa. E o primeiro ponto que eu gostaria, então, de pensar com você nesta manhã sobre esse convite de ser discípulo, é que Jesus que tomou a iniciativa. Não fomos nós, que somos muito bonzinhos, que demos o primeiro passo ao lado do Senhor. Não fomos nós. Ele veio ao nosso encontro. Jesus que toma a iniciativa. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu grifei a palavra pescadores para te lembrar algo. Porque Jesus chega para aqueles homens comuns, pescadores, e fala assim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Por que será que Jesus tem esse tipo de linguagem com eles? Porque Jesus foi aonde eles estavam. Jesus foi lá naquela vila de pescadores e encontrou aqueles homens lá no seu ofício, no seu trabalho. Jesus que foi até aqueles pescadores. E por isso Jesus aproveita, ele já estava lá. E ele usa a linguagem que eles iam entender, porque eles estavam vivenciando a pesca. E Jesus vai até eles e fala, olha, eu estou vendo que vocês são pescadores, né? Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Jesus vai até os seus discípulos. Jesus que tomou a iniciativa, Ele que deu o primeiro passo e também nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Se o Evangelho chegou até você, querido, não é porque você correu atrás do Evangelho. Já tinha uma conspiração, entre aspas, uma conspiração santa, do Espírito Santo te encontrar. Talvez alguém estava orando por você, eu não sei como foi, mas foi o Senhor que tomou a iniciativa de te encontrar, de te aceitar, de te transformar. O Senhor vem até nós. A iniciativa foi dele. Ele não chama no templo, ele chama à beira-mar. Veja que Jesus, quando ele vai fazer o convite para os seus discípulos, convidar pessoas, seres humanos, para serem seus discípulos, ele não vai no templo. Jesus era judeu. Ele poderia ter ido no templo, porque teoricamente quem está no templo são pessoas que querem buscar a Deus. Ele poderia ter ido lá no templo e aproveitado, vocês não estão buscando a Deus? Então eu quero convidar vocês, quero dizer, olha, Deus chegou. Deus chegou, agora é só me seguir. Jesus não vai no templo. Jesus ele não vai aonde as pessoas, teoricamente, estavam buscando a Ele. Jesus ele vai ao encontro de pessoas, onde aquelas pessoas provavelmente estavam alheias a buscar a Deus. Elas estavam trabalhando. E Jesus vai até elas. Hoje poderia fazer um trocadilho aí. Jesus ele vai lá onde o cara está trabalhando na obra. Ele vai lá, durante a semana, vai lá na obra do cara e fala assim, olha, larga esse tijolo aí, que a partir de hoje, se você me seguir, eu vou fazer você ser um construtor de pessoas, de seres humanos, de novas vidas. Ele poderia chegar no seu escritório, lá onde você trabalha, e chegar lá e fazer o convite para você segui-lo. E aí ele falaria assim, olha, deixa de resolver esses problemas aí que você resolve no escritório, porque quem trabalha no escritório, irmão, é só resolver problema. Tá? Deixa de resolver esse problema, eu estou te chamando para resolver vidas, resolver o problema de alma, o problema das pessoas. E venha, sejam meus discípulos. O cara que trabalha no Uber, ele entra no carro do Uber e fala assim, olha, deixa de dirigir isso aí, que a partir de hoje eu quero que você comece a dirigir pessoas, seres humanos. Esse é o convite de Jesus. Ele chegaria na sua escola, na faculdade, e falaria, eu tenho um convite para você. Se você me seguir, você ser o meu discípulo, eu vou fazer você agora ser aquele que ensina
pessoas como a se relacionarem com o Pai, pessoas que conseguem ensinar outros a serem cidadãos do reino. Seria assim que Jesus entraria na nossa vida prática, na nossa vida prática. Em outras palavras, o que Jesus diria é: eu quero você do jeito que você está. Porque se ele chega para os seus discípulos, aonde eles estavam, Jesus não estava esperando que eles estivessem perfeitos. Jesus, ele chega do jeito que você está. E ele te convida dessa forma. Eu quero é você, o meu interesse é em você. E não importa como você esteja. Quando chega, ele chega e nos encontra como estamos. Como estamos. E aí existe um mito. Que o mito é: eu preciso primeiro arrumar a casa, entre aspas, arrumar a minha vida, para depois ir até Jesus. E pessoas acreditam nesse mito. Quando eu estiver perfeito, tiver tudo certinho a minha vida, quando eu não me sentir tentado por isso, por aquilo outro, quando eu parar de fazer determinadas coisas, quando eu acertar a minha vida, tiver tudo certinho, as minhas finanças estiverem tudo certinho, quando eu conseguir pagar meus devedores, enfim, quando tiver a minha vida certinha, redondinha, um cidadão exemplar, aí então eu vou aceitar o convite de Jesus para ser seu discípulo. Isso é um mito, querido. Se você esperar você ser um cidadão exemplar, perfeitinho, você nunca vai aceitar o convite de Jesus para ser discípulo dele. Por isso que Jesus ele chega aonde você está. Porque você não tem nem a desculpa de falar assim: mas você não esperou estar perfeito. Não, ele não espera você estar perfeito. Porque se esperar a perfeição de nós, meus irmãos, estaríamos perdidos. A verdade é que ele que veio até nós. Ele veio até nós. Não sei se você foi ao médico esse ano. Talvez não, né? 2026 está muito recente ainda, né? Não sei como é que foi a sua vida do ano passado, né? 2025, se você foi ao médico ou não. Mas agora imagina a seguinte ilustração. Você é atropelado. Sei lá, ou você cai e tem uma fratura exposta, sei lá, um acidente feio assim, urgente. Você iria para sua casa, tomar um banho, fratura exposta, quebrou, o osso foi para fora. Você vai para casa tomar um banho, tal, para você ter um encontro lá com o doutor, com o médico lá, para ir para o hospital. Você espera estar tudo cheirosinho, tudo bonitinho para lá na consulta, irmão? Nem é consulta, é consulta também, emergencial também é uma consulta, né? Você vai para casa tomar um banho para você ir para o pronto-socorro, acabou de ter uma fratura? Não vai, né? Tem gente que pensa que é assim: quando eu estiver todo limpinho, todo certinho, aí eu vou procurar a ajuda do Senhor. É o contrário, querido. É como nós estamos. E durante o relacionamento, o discipulado, nós vamos sendo aperfeiçoados. Nós vamos melhorando, sendo transformados de glória em glória, como diz a palavra. Jesus não chama os prontos, mas os de coração disponível. Não espera estar pronto para atender o chamado de ser um discípulo de Jesus. Deus não espera isso de você, Ele te conhece, Ele nos conhece. Por isso que Ele não quer os prontos, porque o cara que se acha pronto, já está provando que não está pronto. Ele espera os de coração disponível. E aí deixa eu até quebrar um outro mito aqui, que me lembrei agora. Tem gente que está há décadas na igreja e não se batizou ainda. Por quê? Por conta desse mito aí, Quando eu estiver perfeito, eu vou me batizar. Meu irmão, não entendeu errado. Batismo não é para perfeitos.
Batismo é para aqueles que reconhecem que agora o senhorio da sua vida não é a si mesmo mais, é Jesus. Batismo é para aquele que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E agora, através do batismo, você vai estar publicamente demonstrando a sua decisão ao lado de Jesus. E tem gente que não quer batizar, já entregou a vida para Jesus, já fala de Jesus para outras pessoas, mas não quer se batizar por quê? Porque tem um mito de que precisa estar perfeito para se batizar. O Senhor chega aonde nós estamos. E quando Ele nos encontra, não estamos perfeitos, irmãos. E tudo bem. Tudo bem. Ele quer ter o trabalho de trabalhar em nós. E aí, querido, talvez você esteja cheio de dor, física ou emocional, né? Talvez você esteja em crises, né? Perdeu o emprego, problemas de relacionamento, problema familiar, conjugal. Talvez você esteja enfrentando uma tentação, você esteja envolvido com algum pecado. Talvez você já esteja cansado, está exausto. O ano começou agora, você já se sente exausto. Não importa nem o quadro desse que você está. Quando o Senhor chega, o convite que Ele te faz é: segue-me. Não importa o jeito que você está. Não importa. Ele chega para aqueles homens do jeito que eles estavam, cheirando peixe. Quem gosta de cheiro de peixe aí? Só se for fritinho, né, irmão? Fritinho. Mas lá o peixe não estava frito, não. Não estava frito o peixe. Peixe cru. E não é do Takai, não, né? Ele chega onde nós estamos, na condição que estamos. E Ele faz o convite. Ele sabe que não está chamando perfeitos. E Ele nos chama para segui-lo, para, a partir daí, queridos, Ele nos aperfeiçoar, Ele nos abençoar, Ele nos libertar. Então, esteja aberto ao convite do Senhor. Se você ainda não aceitou o convite do Senhor para ser um discípulo dEle, se abra para isso, porque é Ele que vai até nós. Segundo, seguir implica deixar. Primeiro Ele faz o convite, e Ele vem até nós e nos faz um convite: segue-me. Depois que você aceita o convite, isso requer de nós deixarmos algumas coisas. Olha o que diz o verso 20: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles aceitam o convite de Jesus para seguir, e nós estamos falando de André e de Pedro. Eles aceitam esse convite, e depois que eles aceitam, o que eles fazem? Eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles deixaram alguma coisa. Eles deixaram as suas redes, a sua ferramenta de trabalho. Eles deixaram para seguir Jesus. O que você tem deixado, ou o que você precisa deixar para seguir Jesus? As redes eram o sustento deles. E eles deixaram. E hoje? O que seriam essas redes que você precisa deixar, ou que tem te atrapalhado a seguir a Jesus? Talvez, querido, a rede que você precisa deixar para seguir Jesus seja um relacionamento errado. Um relacionamento errado. Você sabe que no fundo esse negócio não está bom, não está certo. Seja de amizade, seja de relacionamento amoroso. Não está certo. Eu não estou falando para divórcio aqui não, tá? Você tá casado, meu irmão. Eu estou falando aqueles que ainda não deram esse passo de casamento, tá? Entendeu? O relacionamento está, em vez de te aproximar mais do Senhor, está te levando para o buraco, querido. Será, Senhor? Me confirma, Senhor. Está sendo confirmado agora no sermão, tá bom? O que você tem que fazer? Talvez seja relacionamento de amizade. Amizade.
o preço que você tem pago para se sentir incluído em um grupo. Não vale o preço, porque isso tem te afastado de Deus. Então, talvez a rede que tem te atrapalhado a seguir a Jesus e que você precisa largar seja um relacionamento errado, seja um vício que ninguém sabe, seja uma mentalidade antiga. Mas na minha época era assim, tem que ser. Talvez isso esteja te atrapalhando. Talvez seja uma prioridade fora do lugar. Você tem priorizado algumas coisas que elas não deveriam, elas são ok, são importantes, mas talvez elas não possam ter esse nível de prioridade na sua vida. Talvez seja o apego ao dinheiro. Né? O que eu vou fazer se eu começar a seguir Jesus? Ter que dar dízimo na igreja? Ter que ofertar? Ou eu vou ter que trocar é melhor eu trocar de emprego, e talvez vai diminuir o meu rendimento, enfim. Como assim eu vou amar mais a Deus do que ao dinheiro? Enfim. Qual rede você precisa largar para seguir a Jesus? Daí é o aeroporto de Salvador, né? Eu coloquei essa imagem aí porque na quarta-feira, quando a gente retornou, eu vi um episódio interessante lá no aeroporto. Uma senhora bem compacta, uma senhora compacta. Uma senhora, estou falando senhora, mas devia ter uns 40 anos, assim. Uma senhora compacta, irmãos. Ela estava com tanta mala, sei lá, umas 6 malas dessas de 23 quilos, era mais alto que ela, de mala, e ela puxando aquele negócio. Aí ficou bem interessante. Aí eu achei uma imagem, não é ela, mas pode te lembrar, né? Mais ou menos isso aí. Não é a foto não, tá? Mas me lembrou isso daí. Ela estava carregando tanta coisa, irmãos, que não tinha como entrar no avião com isso, né? Seguir Jesus, querido, sem deixar as redes, entre aspas, aí, é como tentar entrar em um avião com um excesso de bagagem. Dentro do avião, você não vai entrar com aquilo dali. Então, tem pesos, tem bagagens, tem redes que a gente precisa despachar, querido. Não pode estar com a gente, entendeu? Por quê? Porque atrapalha na viagem, atrapalha na caminhada, vai atrapalhar no nosso discipulado, E a gente precisa se livrar de algumas coisas. Quem nunca ouviu? Quando melhorar de vida, eu sirvo a Jesus. Porque agora, pastor, não tem como. Eu tenho que trabalhar 25 horas por dia para dar conta de pagar as contas aqui de casa, não tem como. Então, quando a vida melhorar, aí eu sirvo a Jesus. Quando sobrar tempo, eu me envolvo mais. Quando resolver determinada situação, aí sim, aí eu vou estar apto, vou estar pronto, pastor, para poder ser um discípulo de Jesus. Querido, não espere isso. Se você esperar isso, nunca vai acontecer. A palavra vai dizer que aquele que olha para as nuvens nunca semeará. Ficar esperando o vento? Os discípulos não disseram, deixa eu organizar as redes primeiro. Eles não falaram isso. O que eles fizeram? No mesmo instante, Mateus 4:20, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Calma aí que eu vou organizar as coisas primeiro para te seguir. No mesmo instante, no mesmo momento, eles deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Mateus, o evangelista Mateus, ele é muito conciso quando ele fala sobre esse episódio. O evangelista Lucas, no capítulo 5, ele vai dar mais detalhes. Um detalhe importante aí, ó. É o mesmo episódio, mas agora em Lucas 5:6. Quando o fizeram,
pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Deixa eu contar a história para você. Eles estavam tentando pescar, não pegaram nada. Jesus chega e fala assim: joga a rede do outro lado. Aí o Pedro fala assim: mas a gente tentou a noite toda, nem conhecia Jesus, nem conhecia. A gente tentou a noite toda, mas sob essa palavra, eu vou jogar, vou obedecer, vou te dar um crédito, ô Senhor, andarilho, vou dar o crédito, e joga. E quando joga, vem tanto peixe que começa o barco a afundar. E aí tem que chamar a ajuda de outro barco para poder colocar, ajudar a puxar a rede. Quase os 2 barcos são submersos, por conta da quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Agora, deixa eu te lembrar. Olha o que eles fizeram, irmãos. No mesmo instante, quando Jesus fala: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. As redes estavam vazias. Eles nunca viram tanto peixe. Ou seja, peixe era sinônimo de quê para eles? De recurso. Eles nunca tiveram diante de tanto recurso. E o que eles fizeram? No mesmo instante, eles deixaram tudo aquilo para serem discípulos de Jesus. O que você não tem condições de deixar, querido? O que Jesus já te pediu há tempo e você vem adiando? O que tem muito valor para você que você é incapaz de largar, de deixar para seguir a Jesus? Às vezes o maior inimigo do discipulado não é o pecado, é o conforto. E aí deixa eu ser bem claro aí para não soar como heresia. Às vezes o maior inimigo do discipulado não é o pecado. Por quê? Porque a gente é crente, a gente, teoricamente, a gente está lutando contra o pecado, certo, irmãos? Então, às vezes, o nosso problema nem é pecado, que nos atrapalha discipular pessoas. E agora, estou falando do outro passo do discipulado, né? Não sermos apenas discípulos de Jesus, mas discipularmos vidas. Às vezes, o que nos impede não é nem um pecado, não estamos vivendo em pecado. O que nos dificulta, o que nos atrapalha é o conforto. Como assim? Eu vou deixar minhas tardes de descanso para servir alguém? Lembra que em janeiro a gente falou de uns aos outros? Como assim? Eu vou me colocar não em primeiro lugar mais, mas talvez a vida de alguém. Então, às vezes, não é o pecado que nos impede. Talvez seja o conforto. Que a gente já criou uma rotina tão confortável para a gente. E isso pode nos impedir de sermos discípulos melhores ou discipularmos pessoas. Por quê? Por conta do conforto. Quero lembrar a igreja que há poucas décadas atrás, os nossos irmãos, eles vinham para a igreja e traziam uma marmita. É porque o PF era muito caro? Não. Por quê? Porque depois do culto, comiam o PF, sem micro-ondas, não tinha micro-ondas, para poder evangelizar, de tarde. Ah, pastor, os tempos mudaram, ok. Agora a gente tem micro-ondas, né? Tem iFood, né? Tem essas coisas, está diferente mesmo. Está diferente. Mas será que durante a semana a gente não consegue encaixar um discipulado? Será que durante a semana a gente não consegue separar um tempo, mesmo no trabalho onde nós já estamos, para ministrar alguém? Talvez não seja o pecado, talvez seja a comodidade, o conforto que nos impede. E por último, seguir é um chamado diário. Diz Lucas 9:23, tome diariamente a sua cruz e siga-me, ou segue-me, né? Diariamente. A vida cristã não é baseada apenas em uma decisão isolada ao lado de Jesus. Tomei a decisão, fiz uma oração de confissão
e ok, está tudo certo. Não, são decisões diárias, diárias. Nós precisamos estar lutando contra nós mesmos diariamente. Diariamente. O discipulado de Jesus é um chamado diário, não apenas um evento na nossa vida. E aí existe um mito sobre isso também, que a vida cristã se resolve com um culto forte ou uma campanha. Aí você se afasta do convívio da igreja, está afastado, e aí você pensa, caramba, as coisas não estão indo bem para a minha vida, não está dando certo as coisas, eu faço as coisas, não tem resultado, enfim, só problema, só dificuldade. Eu preciso de um culto forte. Se eu for num culto forte, ou uma oração forte, isso aí vai resolver meu problema, e aí tudo vai ser estabilizado novamente, né? Ou vou fazer uma campanha, e não sei o que, tal. Isso é um mito, querido. Isso é um mito, não é assim que vida cristã funciona. Você vai para casa e vai passando o tempo, aí vai diminuindo o combustível, aí quando você vê que está lá embaixo, aí você pensa, não, tem que ir num culto aí, tem que ir num negócio aí para dar uma levantada espiritual de novo, né? Enfim, não é assim. Não é assim. A verdade não é campanha, é uma constância. Vida cristã é constância. É constância. Cada dia. É cada dia. Lá na Tijuca, morei lá um tempo, e lá tinha uma igreja, e essa é a logo da igreja, Academia da Fé. E eu achava muito interessante, né? Academia da Fé, o nome da igreja. Né? Achava muito interessante. Um dia até fui lá no culto legal, ok, gostei. Mas por que eu trouxe isso aqui para você? Para te lembrar o seguinte, né? Porque essa ideia de academia, né? Academia da Fé é uma constância, né? Para você se tornar forte, né? Você tem que ir de forma constante, não é isso? E é interessante, a Academia da Fé, ou seja, você sempre tem que estar exercendo a fé, para você estar com a fé em dia. Né? Ninguém fica forte indo um dia apenas na academia, e 3 meses não indo. Eu sei que muitos fazem isso, mas não dá resultado, não resolve. Né? Tem que ir, é uma constância. E vida cristã é da mesma forma. Vida cristã é uma constância, querido. É uma constância. É busca ao Senhor constantemente. Não é só a emoção de domingo, é a disciplina da semana. Também não dá de ficar vivendo vida cristã apenas de domingo em domingo. Durante a semana você tem que incluir o Senhor, esse relacionamento com Ele, porque assim nos tornamos seus discípulos. É na semana que nosso discipulado é provado. É na semana que perdoar quando ninguém te perdoaria, que você é provado, entendeu? Lá no trabalho. E aí você vê uma situação assim que nenhum colega seu de trabalho perdoaria aquela pessoa por aquela atitude que ela teve com você, e você vai e perdoa. Isso é a constância da vida cristã. Honrar quando o chefe não merece. Quantos tem um chefe que não merece aí? Não precisa levantar a mão, não. Mas você continua honrando. Isso é vida cristã na prática. Falar a verdade quando mentir seria mais fácil. Entendeu? Aquela mentirinha social, para não te colocar numa saia justa. Mas você é crente, e aí você vai falar a verdade. Isso é viver a vida cristã, viver o discipulado diariamente, permanecer fiel quando ninguém está vendo. E aí você está diante de uma oportunidade, mas não para você, que é crente. Uma oportunidade para o mundano. E você vai se manter fiel quando ninguém está vendo. Isso é viver a vida cristã na prática. Não é de domingo em domingo. Domingo, você vem aqui para ser motivado, direcionado, abençoado, exortado, capacitado pela palavra. Para quê? Para durante a semana você viver isso. Você viver na prática. O discipulado caminha, o discípulo caminha com o mestre. E a gente vai fechar. Aí diz o texto, João 1,39, vinde e vede. Qual é o contexto? O contexto é o seguinte. Está João Batista. João Batista tinha discípulos. João Batista tinha discípulos.
E vem Jesus. E Jesus vem e João Batista diz: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, 2 discípulos de João Batista vai até Jesus. E chega diante de Jesus e fala assim: mestre, o Rabi, aonde você está passando a noite? Aonde você tem ficado? Onde você passa a noite? E aí a palavra de Jesus para aqueles discípulos de João é: vinde e vede. Na verdade, Jesus não tinha um lugar para reclinar a cabeça, como diz a sua palavra. Mas Jesus faz o convite para aqueles homens, e dentre os dois, um deles era André, irmão de Pedro, de seguirem a ele, de serem seus discípulos. Jesus, ele chama eles para caminhar com eles. Vem comigo que você vai ver onde eu tenho ficado. Na verdade, Jesus, ele ficava no caminho. Um dia aqui, uma semana ali, no caminho. O convite para nós, seus discípulos, o discípulo caminha com o mestre, é estarmos com ele. Jesus não chamou para um prédio, chamou para um caminho. Jesus não chamou eles: olha, eu estou lá no hotel tal, X e Y. Jesus chamou eles para: vem comigo, vinde e vede, estejam comigo. Jesus convida seus discípulos a estarem com ele, a caminharem com ele. Essa daí é a imagem do nosso templo, aqui na Rua Zezinho. Tem gente que sabe o endereço da igreja, o CEP da igreja, o número da igreja, o CNPJ da igreja, talvez a história da igreja. Mas o quê? A chave Pix da igreja. Enfim, sabe muitos detalhes sobre o prédio. Pode saber muitos detalhes sobre o prédio. Mas será que sabe como é que vai o coração de Jesus? Conhece a mente de Cristo? A vontade do Senhor? Eu trouxe 2 imagens aqui, eu vou correr para a gente terminar. Isso daí é o endereço exato da casinha lá da Madonna. Esse é o endereço exato, tá lá na Califórnia. Se você estiver por lá, tira uma foto aí e pode ir lá. Esse é o endereço da casa dela, tá? Esse aqui é o endereço do Will Smith, né? É lá na Califórnia também, Os ricos estão lá, pelo visto, né? E aquele negócio todinho ali não é um shopping, não é uma indústria, é a casa dele. É tão grande que ele tem o CEP é só para ele. Ele tem um CEP só para ele, tão grande que é a casa. Então aí está aí o endereço dos dois aí. Se vocês quiserem, quando estiver por lá, é só visitar. A pergunta é: conhecer o endereço garante intimidade, querido? Você sabe o endereço, você toca lá o interfone. Olha, eu sei esse endereço aqui, vejo todos os filmes aqui, eu sei, enfim, conheço. Deixa eu entrar aí que eu quero bater um papo aí. Não é isso. Conhecer o endereço não garante intimidade. Conhecer aonde fica a igreja, o endereço da igreja, não quer dizer necessariamente. Não que isso não seja importante, é importante, principalmente o pessoal que está mais na gestão da igreja, é importante essas informações. Mas não necessariamente demonstra intimidade com o Senhor. Conhecer o endereço, por exemplo, daqueles artistas ali, daqueles famosos ali, não garante intimidade com eles. Saber questões, histórias, enfim, sobre a igreja templo, não nos garante intimidade com o Senhor. Então, não dá para a gente ficar vivendo só de domingo em domingo, enfim. Nós precisamos caminhar com o Senhor. O convite de Jesus para os seus discípulos é: vinde e vede, estejam comigo. Vocês precisam me conhecer. Ser discípulo é ter intimidade com o Mestre, é oração em casa, é Bíblia aberta durante a semana,
é conversar com Deus no ônibus, no carro, na fila, do banco, enfim. Essa é a vida do discípulo. Essa é a vida do discípulo. Discipulado não é para supercrentes, é para quem decide obedecer. E que nesta manhã possamos ter este coração, de decidirmos obedecê-lo. E aí, querido, eu quero finalizar te lembrando isso, que o convite ainda está de pé. O convite do Senhor Jesus para o seu discipulado pessoal ainda está de pé. E o convite é: segue-me, segue-me. Que possamos seguir o Senhor, buscar intimidade com Ele, estarmos com Ele, e assim sermos aperfeiçoados, assim sermos capacitados também para fazermos discípulos. Que o Senhor nos chama para fazer discípulos, mas primeiro nós precisamos ser os seus discípulos. Então que Deus nos abençoe e que o mês de fevereiro seja um mês que isso seja despertado em nós, no nosso coração. A importância de sermos discípulos de Jesus e também de fazermos discípulos para o nosso Mestre. Amém?